painel que a gente vai fazer aqui agora, ele é o painel de justiça climática e inteligência ancestral. Só de falar, vou até repetir que me arrepio. É um painel de justiça climática e inteligência ancestral. Prepara que a coisa vai pegar. E para fazer uma boa conexão, né, da abertura para agora, nossa primeira convidada chama nada mais, nada menos como Cristiane Close. Pausa para Cristiane. A Cristiane é vice-diretora da Conservation Global, WWF, Internacional. Vem, Cristiane, bem-vinda. Cristiane Close, está certíssimo. Bem-vinda. A nossa segunda convidada do painel é a Isabel Brites, que ela é fundadora do SG Mins, Casa de Pesquisa em ESG. Ela é mestranda de inovação social, focada em finanças sustentáveis, na Universidade de Cambridge. Não é só isso. Ela é vice-presidente da CUBS, que é Cambridge University Brazilian Society. Tu foi aprontar lá nos States, menina? Vem subindo, que falta só mais uma parte. Ela é editora de jornal On All and Complex Systems. Olha para a carinha dela, vê se você acha que ela tem tudo isso no seu currículo. Ó. Obrigada, querida. Arrasa. Agora, esquenta bem a palminha da mão. Esquenta bem. Esquenta a palminha da mão. Põe no coração, esfrega bem assim no coração. Que, minha gente, ontem eu tomei lapada dela para lá e para cá. Quem estava aqui no nosso encontro de música climática, tomou lapada para cá. Ela vem, ela gentilmente estraçalha com vocês. Preparados para o palco? Ainda bem que ela veio com a filha agora, que a filha deve dar uma olhada. Mãe, Menas, tomara, que vem para o palco a Ingrid Maué. Ela é ativista indígena, defensora dos direitos humanos e da natureza. Ela também é mulher semente da Amiga e é reconhecida pela Portal Catarinas entre uma das 100 mulheres que mais nos inspiram. Prepara que esse painel não vai ser fácil. Vai, gente, arrasa. Ótimo, gente, que energia nesse palco para nos receber, que maravilha, né? A gente vai se apresentar também, vamos nos descrever também para as pessoas que não podem nos ver, para saber como a gente é. Eu sou Cristiane, eu sou uma mulher branca, brasileira, de cabelos loiros, olhos verdes, estou com batom rosa e uma roupa que me inspirou muito para vir hoje, que é uma calça azul mar, camisa azul céu. Eu estou muito conectada com a natureza hoje e estou com as unhas vermelhas. Então, vou passar para a Vel para ela se descrever. Oi, gente, eu sou a Bel, sou uma mulher branca, de cabelos louros, ondulados. Eu estou vestindo um vestido colorido, rosa e azul, e os meus olhos são castanhos, não uso batom, nem esmalte. Olá, gente, eu sou Ingrid Sateré Maué, sou uma mulher indígena com cabelos curtos, castanho escuro. Estou usando um cocá de penas brancas e no centro penas verdes e uma pena azul. Estou usando batom vermelho, uso as minhas unhas pintadas de vermelho também. Estou usando um vestido produzido por uma mulher indígena, Patrícia Camaiurá, que tem grafismo indígena e indígenas Camaiurá na sua estampa. Ótimo! Agora já estamos apresentadas. Então, justiça climática. Eu tenho que dizer, quando me convidaram para esse painel, eu tive que estudar um pouco. Eu adoro quando me convidam para o evento e eu tenho que estudar. Vocês sabem o que é justiça climática? Levanta a mão. Tem uma galera que sabe, né? Mas é interessante, a gente também vai aprender aqui com outras duas convidadas sobre esse tema. Para começar a falar o que é injustiça. A injustiça maior é que quem produz mais gás, CO2, que
cria o efeito de estufa, que cria a mudança climática, não é quem mais sofre. Quem mais sofre é o que menos produz, né? Hoje a gente está vendo na Amazônia mais de 2 milhões de pessoas afetadas, incluindo 140 mil pescadores que dependem para viver do rio. E tenho certeza que esses pescadores não emitem quase nada de CO2, mas eles são muito afetados por isso. Então, isso é importante saber do que a gente está falando hoje. E antes de falar com as nossas panelistas, eu queria falar duas coisas. Quando a gente fala de mudança climática, a gente fala de estratégias de mitigação e estratégias de adaptação. Mitigação é emitir menos. Usa um carro elétrico, viaja menos de avião ou planta mais florestas para absorver CO2, tá? Mitigação. Adaptação é... a mudança climática está aí, como que eu me adapto? Eu tenho uma infraestrutura, uma casa que pode resistir às mudanças térmicas, tem a infraestrutura na minha área que eu moro para suportar enchentes. É a adaptação à mudança climática. Essas estratégias são muito, muito importantes e normalmente a gente só fala de mitigação. Tá? Então eu queria pôr esse marco porque a gente vai conversar sobre esse tema. Então, Bel, você é uma grande acadêmica, como a gente viu aqui. Eu queria que você nos explique qual é o papel da academia. Gente, eu sou meia gringa, desculpem, tá? Eu invento um pouco, eu sou criada na Argentina, então. Da academia em nos ajudar a entender esses problemas complexos. E nas tuas pesquisas, qual é o público que é mais afetado pelas mudanças climáticas? Bom, então vamos lá. Gente, primeiro de tudo, obrigada por terem me convidado para estar aqui. É uma honra estar ocupando esse espaço. Eu acho que tem muita gente muito boa que poderia estar sentada aqui. Então, eu espero honrar esse assento. Então, falando um pouco sobre o papel da academia, e acho que esse fórum que a gente está aqui, ele é um fórum das várias inteligências. Então, pensei, qual que é essa inteligência que eu trago, né? Cada uma de nós tem backgrounds bem diferentes, então, excelente que estejamos juntas. Eu acho que a academia ela é muito boa em nos dar conceitos, em nos dar lentes, dar essas caixas que a gente vai usar para acessar alguma coisa, e a partir dali a gente consegue criar nossa própria interpretação de mundo. E uma coisa que eu aprendi no começo do meu mestrado, então eu faço um mestrado em inovação social em Cambridge, e a primeira brasileira em 8 anos de curso está lá, o que eu acho bem curioso. A gente pode discutir isso depois que eu sair daqui. Mas, estando lá, tem um conceito de problemas wicked, que são esses problemas resilientes ou resistentes, ou que dificilmente se resolvem. E o problema da justiça climática, o problema da emergência climática, ele está dentro disso. Então, tem 3 grandes janelas esse conceito. Um deles é difícil de conceitualizar. Então, se eu perguntar para cada um de vocês o que é emergência climática, cada um vai dizer uma coisa diferente. Provavelmente a resposta certa é a soma de tudo isso. E um novo fórum nos daria novas respostas. Então, a gente não tem um conceito. Um segundo ponto sobre emergência climática é a gente não tem uma causa. Se eu perguntar para cada um de vocês qual é a causa da emergência climática, ela vai ser diferente. E, na verdade, o que a gente trabalha muito é com os sintomas. Então, é muito difícil da gente chegar lá na causa raiz. Então, a solução vai depender dos olhos de quem vê. Que bom que tem vários aqui. E, no final das contas, o que é mais complicado são problemas sociais. Então, a gente está falando do clima, mas o clima, aqui a gente está falando sobre justiça. A justiça tem a ver sobre as pessoas que fazem parte desse movimento. Qualquer solução vai ter impactos que não são reversíveis. A gente não consegue fazer teste em laboratório de qual vai ser o impacto de uma plantação de eucalipto aqui fora. A gente não consegue saber até a gente fazer. Então, existe um cuidado com qualquer solução que vai ser desenvolvida, porque ela vai ter efeitos irreversíveis. Com base nisso, a outra pergunta era, mas quais são essas pessoas mais afetadas? Então, olhando para esses problemas complexos, entendendo que eles não têm conceitualização, não têm começo, meio e fim, e não tem uma só solução, o que é importante que a gente olhe? Para as pessoas. Como é que a gente consegue, em todas as etapas de qualquer desenvolvimento de solução, assegurar de que a gente não deixe para trás as pessoas que geralmente são deixadas para trás e que aqui também são as que sofreriam mais com esses casos? Então, a gente está falando dos países em desenvolvimento, a gente está falando dos países que não conseguiram ou mitigar ou adaptar até agora por falta de recurso, ou enfim, mas a gente está falando das mulheres, que sempre são as que mais sofrem com qualquer tipo de mudança climática. Então, a nível de um pouco de ação, e a gente vai trazer isso no final, mas como é que todas as vezes que eu for desenvolver uma solução ou pensar em algo para a crise climática, como é que eu consigo fazer isso de maneira holística,
olhando para essas comunidades que geralmente são deixadas de lado. E aí fica o principal ponto de atenção. E aí eu já faço minha próxima pergunta. Obrigada, Ingrid. Bel, desculpa. Agora para a Ingrid. Você também é uma educadora, né? Você faz educação. Como que a gente tem que fazer uma educação não só técnica, para falar desses temas, para tangibilizar isso na comunidade, nas pessoas, na sociedade, sobre a relação entre esses fatores que parecem um pouco externos à emergência climática, né? E como que a gente tem que fazer isso melhor? Tá certo, Cristiane. Primeiramente, né, que eu não falei para vocês, boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou professora de formação, né, sou bióloga em matemática, trabalhei muitos anos em sala de aula e pude analisar uma coisa que grande maioria dos nossos educadores, professores e professoras, é que muitas vezes eles não têm um senso crítico quando a gente vai trabalhar a questão climática. Muitas vezes ela fica até de lado. Eu acho que quando eu era criança até via mais professores se importando, mas também trazendo uma narrativa que isso estava muito distante da nossa futura realidade, né? Nunca imaginei, enquanto aluna, estar vivendo isso, porque era uma quantidade de anos que não chegava, né, a essa idade que eu estou vivendo tudo isso. Então, durante os passados anos, eu fui vendo que os professores se atentavam muito ao que estavam nos livros, que são muito básicos, né? E, muitas vezes, o que está no livro não está relacionado ao nosso dia a dia. Porque os impactos climáticos, eles são importantes, é importante ter um olhar que ele tem raça, né? Tem gênero e tem lugar. E a comunidade escolar, ela se integra em tudo isso. Então, quando a gente não consegue enxergar o que está ao nosso redor, através desses dados que são colocados nos livros, ou então em estudos, em pesquisas científicas, fica difícil se relacionar e se fazer entender que aquilo está acontecendo no seu local de moradia, no seu território. Então, quando eu trago que os professores, os educadores, eles não bastam apenas trazer dados técnicos, e sim o que isso impacta, o que isso relaciona com o dia a dia dos alunos, eu não quero dizer que eles têm que abandonar os dados técnicos. Os dados técnicos são importantes, e que bom que as universidades cada vez mais têm estudado, têm se preocupado em trazer esses dados, porque eles contribuem demais. Só que o papel do professor é traduzir isso para a linguagem da onde está localizado aquela escola, aquele território. O que eu tenho de raça, o que eu tenho de classe naquele local que eu estou atuando. Então, claro que a linguagem da universidade nunca vai ser a linguagem que diversos territórios que são compostos por diversas sociedades vão entender. Então, a nossa forma de, enquanto mulheres indígenas, tratar os impactos climáticos nos territórios indígenas são diferentes, por exemplo, de escolas não indígenas, ou como a gente está tratando aqui, com toda essa diversidade que a gente tem. Então, a preocupação que cada um tem que ter, que é importante a gente entender que em qualquer lugar da nossa vida a gente vai estar ensinando e aprendendo, então isso nos torna educadores populares, a gente tem que se preocupar como que a gente vai traduzir. Então, assim, nunca abandonar a questão técnica, mas trazer isso para a nossa realidade, com a nossa linguagem, com a linguagem que aquele território usa. E a segunda pergunta era a questão da... Eu esqueci já. Não, como ampliar as ações educativas nesse tema? Então, acho que é muito importante também, nessa mesma linha, identificar o território, identificar que tipos de ações que são necessárias. E eu vou trazer um pouco dessa realidade na cidade. Eu sou natural do Amazonas, moro aqui há 16 anos e moro na capital. Então, como fazer ações que possam impactar, muitas vezes, no individual, mas isso não pode ficar só no individual, tem que ir para o coletivo também. Então, ações individuais, é claro, mudar os nossos hábitos, para que eles sejam mais sustentáveis, o nosso consumo também, a forma que a gente vai consumir, isso é importante refletir, ver
quais são as nossas possibilidades, porque a gente tem que entender que hoje, infelizmente, as questões sustentáveis, as mudanças sustentáveis, elas ainda não são acessíveis para todo caro, mundo. né? Então, a gente tem que ir caminhando conforme as nossas pernas, mas que isso impulsione também para uma cobrança, né? E aí essas cobranças, elas têm que ser no âmbito coletivo. Né? Porque se for no individual, elas realmente, é aquele ditado, uma andorinha só não faz verão. Né? Então, para a gente fazer esse verão bonito, buscar as questões, a gente tem que fazer isso de forma coletiva. Para as cidades, eu gosto de trazer a importância das hortas urbanas. Fantástico. As hortas urbanas, elas são de suma importância e elas devem ser aproveitadas, e isso está garantido na nossa lei, gente. Qualquer terreno que não esteja sendo utilizado, ele tem que ter utilidade social. E as hortas urbanas, elas são de utilidade social, para que a gente possa caminhar, para que a gente tenha uma alimentação saudável, né, uma alimentação que contemple realmente a saúde do nosso corpo-território. E aí, quando eu falo de corpo-território, é se entender parte desse território e fazer com que aquele território seja saudável para o meu corpo. Né? Então, essas ações, elas começam com essas ações básicas, que pode ser uma horta no condomínio, uma horta na comunidade, mas também que pode partir para processos institucionais, que são ações que podem mudar a vida de uma sociedade, como produzir políticas públicas para que elas possam ser apresentadas, né, nas nossas câmaras de vereadores, nas nossas assembleias legislativas, e sim contribuir para um todo e para que, de fato, a gente possa alcançar políticas que vão nos proporcionar o bem viver. Mas lembrando que essas políticas são mitigações. Mitigações, a maioria das políticas públicas é para mitigar, é para emitir menos. Vamos mudar o transporte, vamos fazer isso. Mas na adaptação, né, que a gente falava, até o financiamento para as comunidades mais necessitadas, que talvez sofrem, não tem muito acesso, né? Exato. Uma coisa que eu queria marcar, Ingrid, é essa sabedoria ancestral que você tem, né? Que é das raízes, porque olha o exemplo que ela nos trouxe, foi se conectem com a terra. Usem a terra que vocês já têm aí, né? Então, acho muito interessante, porque essa é uma pergunta que é quase óbvia quando a gente te vê. Qual é essa sabedoria ancestral que a gente pode usar para ter soluções sustentáveis? Não sei se tem algum outro exemplo que você quer trazer. Então, hoje é muito triste falar sobre essa sustentabilidade ancestral, porque essa crise climática, ela nos afeta de norte a sul do país. Aqui a gente tem muita água e isso interrompe vidas. No norte a gente tem pouca água e isso interrompe vidas, né? Então a gente não tem um caminho hoje sustentável e muito menos uma possibilidade de continuar usando a nossa inteligência ancestral. Inteligência ancestral é nada mais, nada menos como se enxergar enquanto corpo-território e poder prover o seu sustento através dos recursos naturais. Por exemplo, no Amazonas, as nossas parentes indígenas, elas têm escolhido não engravidar, ela tem, por causa do mercúrio, né, que tem atingido seus corpos, mas elas têm que escolher entre comer e não ser contaminada, mas escolher não ser contaminada é morrer de fome. Né? Então, não tem como não se alimentar do peixe poluído, não tem como se contaminar, porque você precisa se banhar naquela água que tem. Né? Então, a gente busca resgatar, fazer uma retomada dessa inteligência ancestral através dos nossos direitos garantidos na nossa Constituição. E, para isso, na busca da retomada dessa inteligência ancestral, a gente busca muito fazer com que as pessoas entendam que a natureza, ela tem que ter os seus direitos garantidos, como a gente já tem em diversos países, né? Não diversos, né? Alguns países, né? A gente até estava tentando encontrar exemplos. Que países tem na sua Constituição, né? Eu posso trazer um que está mais próximo a nós, que é muito próximo também da nossa realidade enquanto povos indígenas, que é a Bolívia, né? Desde 2009 a gente tem os direitos da natureza garantido. Isso nos possibilitou que através
desse exemplo, né, hoje, no Congresso Nacional, aqui no Brasil, a gente já tem uma política, né, um projeto de lei que está tramitando, que já foi aprovado em algumas comissões, para que o Brasil também reconheça na sua Constituição o direito à natureza. Não é possível que pessoas que matem rios, destruam as nossas florestas, matem os nossos animais, continuem impunes. Totalmente. Isso é importante de se entender, porque quando a gente mata a floresta, a gente mata os seres que não são os seres humanos, que são os seres da natureza, até mesmo uma simples formiga, gente. Né? Ela tem o seu papel de suma importância para o equilíbrio. De né? tudo. E aí eu queria só relembrar uma frase de Chico Mendes, né, nesse processo que a gente vive, que ecologia sem ação, ela é jardinagem, né? Então a gente precisa ter ações e para isso precisa ser coletivo. Lindíssimo, Ingrid, obrigada. Uau, né? Arrepiou. Então, indo para soluções e ações, Bel, nos conta algum exemplo de organização, algum exemplo interessante que toma em conta todos esses elementos com respeito para trazer soluções mais completas. Muito bom. Bem, fala incrível. Eu acho que, trazendo para o nosso dia a dia, a gente tem diversas práticas, falando um pouco no sentido organizacional e naquele conceito dos problemas complexos, né? Eu acho que hoje qualquer iniciativa que a gente faça, ela tem um impacto, bom ou ruim. Então, todo mundo que está dentro de uma organização, seja dentro de uma casa ou dentro de uma empresa, e eu acho que um fator muito interessante é, qualquer iniciativa que a gente for fazer, a gente vai fazer agora, não sei, a nossa empresa aumentou. Se uma empresa aumenta, o que acontece? A gente vai ter mais resíduo. Como é que a gente vai fazer a gestão desse resíduo? Tem um impacto positivo, tem um impacto negativo da gestão desse resíduo? Então, no geral, eu acho que tem muito mais a ver com a gente conseguir pensar que toda ação que a gente tem vai ter um resultado. Algo simples, mas por muito tempo a gente externalizou tudo que é negativo do que a gente faz. E agora acabou já, não existe mais externalizar. A gente está vendo que as coisas estão acontecendo aqui, né? Ao nosso redor, muito próximas. Então, como é que a gente consegue internalizar qualquer um desses impactos? Tem algumas ferramentas fantásticas. A nível de organização, uma das principais talvez seja a teoria da mudança. Alguns de vocês já devem ter ouvido, alguns não. A gente não vai ter tempo aqui, infelizmente, para passar muito sobre isso. Mas a teoria da mudança, em suma, ela ajuda organizações a pensarem qual é o impacto que eu quero gerar e quais são as ações que eu preciso desenvolver para criar esse impacto. E algo que eu acho muito bonito da teoria da mudança, que voltando no conceito das questões complexas, você não exclui o que é impacto negativo. Você entende que, por exemplo, se... pensando num exemplo real aqui, vou ser breve. Tem uma organização em Cambridge que ela foi criada da mãe, uma mãe que tem um filho no espectro autista, e ela criou essa empresa para empregar o próprio filho. Porque o filho, ele não era aceitado no mercado de trabalho enquanto primeira experiência. Mas pessoas com autismo que já tinham experiência eram aceitas. Ela pensou, como é que eu cubro esse gap? Ela abriu uma empresa de chocolate, chamada Harry Spectors. A Harry, ela só emprega pessoas no espectro autista. Foi crescendo, hoje começou a entregar para grandes redes de chocolate no Reino Unido. E aí, qual que é o problema? Querem que ela entregue mais, querem que ela venda mais. E para fazer isso, talvez ela tenha que automatizar alguns processos. Para automatizar alguns processos, talvez ela tenha que trocar pessoas por máquinas. E aí você faz o quê? Ela não vai crescer. Essa foi a decisão da Harry, de não crescer. E volto para o ponto de, sim, isso tudo tem tudo a ver com a justiça climática. A gente está falando de como é que a gente integra pessoas que já geralmente são deixadas de lado na sociedade, num processo de terem a sua renda, terem a sua capacidade de gestão, e não serem perdidas entre adaptação e entre mitigação. Então, a gente vai ter várias decisões muito difíceis de serem tomadas, mas desde que a gente assuma que todo impacto pode ser positivo e negativo, e que a gente está procurando fazer um caminho em que a gente consegue carregar mais gente com a gente, está certo. Sim. Só para resumir, tem a Natura também, que Sim. eu acho que é um exemplo brasileiro muito legal. Natura tem uma teoria da mudança que ela conseguiu sintetizar numa medida, que é o tempo de vida adicionado às pessoas da comunidade. Então, hoje, desde as revendedoras da Natura até as pessoas que fazem a coleta
do cacau para os seus produtos, elas estão sendo avaliadas dentro da mesma medida. Como é que eu melhoro todos os meus processos para que no final eu impacte em anos de vida essa comunidade que atua ativamente no meu produto, na minha produção. Muito legal isso, né, gente? Pensa, é um indicador muito, que é até para a nossa própria vida, né? Para a nossa autossustentabilidade. Quantos anos mais de vida eu estou me dando com essa alimentação, com isso, com essa forma de pensar até no que eu falo, no que eu penso, no que eu leio, né? Muito interessante. Ingrid, gente, esse painel é muito legal que está sendo hoje. Não sei se vocês sabem que essa semana vai estar começando a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP28, né? Isso. Em Dubai. Que foi bem, até criticado o tema de ser em Dubai, e é difícil. E você vai estar indo, né? E nos fala um pouco a tua visão, o que você está esperando se encontrar lá e que resultados você acha que a gente pode pensar que vai ter lá também, em relação a esse tema. Eu acredito que o Brasil, ele tem um papel essencial, né? A gente tem uma mudança de governo agora no nosso país, onde a gente tem um presidente que se coloca como um líder, né, de mudanças climáticas, e eu acredito que o nosso papel enquanto sociedade civil é impulsionar mesmo e cobrar e inflar esse ego aí do nosso presidente para que, de fato, essas ações elas possam ser colocadas em práticas, porque agora é a hora. A gente não tem mais tempo, né? Quando a gente está falando de justiça climática, é importante a gente entender que ela nunca foi e não é democrática, né? A justiça climática que a gente tem. E aí eu queria quebrar um pouco o protocolo, Cristiane, aqui. Vamos quebrar o protocolo. A gente está aqui num lugar que pode quebrar, né? Porque quando a gente fala sobre justiça climática, a gente não pode deixar de falar de justiça racial. Total. Né? E aí, quando a gente traz a questão do racismo ambiental. E aí eu queria pedir para que todas as pessoas que se identificam como negras e indígenas levantassem. Vamos ver. Lindo. Bastante. Bastante. E que bom que vocês estão aqui. Podem ficar em pé, não precisa baixar, não precisa ser tão rápido assim. Estejam no centro, gente. A gente quer vocês serem vistos, né? Exato, porque eu queria que as outras pessoas enxergassem que somos nós, né? Eu vou me levantar também, né? Porque somos nós que somos primeiramente atacados, derrubados. Temos as nossas vidas interrompidas quando essa crise climática chega nas nossas vidas. E somos nós também que não temos condições de nos reerguer com facilidade, ou muitas vezes nunca mais vamos nos reerguer. Então, a gente está querendo muito que vocês peguem as nossas mãos e juntos a gente possa caminhar para que, de fato, haja justiça climática e, de fato, a gente extermine o racismo ambiental que, infelizmente, está do nosso lado. As pessoas brancas, elas são nossas aliadas. A branquitude não é nossa aliada, ela é nossa inimiga. Ai, Vem cá, eu quero quebrar protocolo também, gente. Ai, lindo, lindo. Que ao final, né, o nosso país... eu também me sinto assim muito representante, porque eu também sou a primeira mulher brasileira a estar no Secretariado Internacional da W e levar a nossa voz, né, e levar a nossa representação, e levar a palavra de quem não pode estar lá e nos representar. Então, eu sinto muito essa causa, muito linda. Obrigada. Uma coisa interessante que eu acho bom a gente pensar, que muita gente discuta esses problemas, dá um desespero ambiental, um desespero, né? O que a gente pode fazer? Né? Então, eu queria alguma coisa bem simples, se vocês querem trazer, e eu também vou trazer no final alguma coisa que a gente pode fazer em relação a isso. Bel, vai. Acho que, acima de tudo, é só a gente... Ontem a gente ouviu muito essa palavra, mas é a parte da comunidade. A gente está aqui, todo mundo junto, todo mundo sem a sua inteligência. Falei que uma definição de emergência climática pode sair daqui, ela vai ser muito bonita, mas uma definição de solução para as emergências climáticas também pode sair daqui, ela vai ser muito bonita. Então, que, acima de tudo, a gente consiga olhar para os lados e, em conjunto, fazer essas boas perguntas, estabelecer essas redes, porque é só assim que a gente vai conseguir resolver. Muito obrigada. Então, gente, uma coisa em três. Não sermos negacionistas,
né? Não ficarmos imobilizados, né? Procurar ações, né? Para que a gente realmente possa mudar, né? Essa condição que a gente está posta hoje aqui. A gente tem que se mexer, não tem mais tempo de adiar, né? E aí eu vou fazer um desafio que é a gente não diz, né? A Helenita não está aqui hoje, mas eu lembro muito do que ela fala de os prazeres de casa, né? Não é deveres. Na escola a gente fala os deveres de casa e parece uma coisa chata, né? Não, os prazeres. Vou dar um prazer para vocês fazerem em casa. É procurar ser influência, se enganjar nessa pauta, né, da emergência climática que a gente está vivendo. Não é mais uma crise que vai chegar, uma emergência. E quando é emergência, ela não tem tempo para procrastinação, né? Então, qualquer ação que mude, tanto na questão pessoal, mas na questão coletiva, ela deve ser feita agora. É sair daqui, né, e já começar aqui no caminho, que daqui a pouco eu sei que já vai ter ações aí que vocês possam fazer no caminho. Mas aqui já dá para começar. Então, quando eu chegar em casa, ou então segunda-feira. Não é para começar segunda-feira, que nem as dietas, tá? É para começar hoje, agora, aqui. E é uma reflexão que a gente tem que fazer. Eu não posso chegar aqui e dizer, Silvia, agora você vai lutar pela justiça climática. Não, gente, é algo que eu tenho que tomar essa decisão, né? Então, a gente está aqui para dizer que está aí o problema, né? E que a gente precisa se unir em comunidade e na coletividade. Porque em comunidade, como eu já falei ontem aqui, a gente já vive. A gente precisa aprender a trabalhar na coletividade. E aí, na coletividade, é deixar de lado o ego, é deixar de lado, sabe, o prestígio. Nós todos, todas e todos estamos aqui para caminhar juntos. Todo mundo tem a sua importância, que nem a formiguinha que tem o seu papel, né, nisso todo. Então, ninguém aqui é maior ou menor que o outro. Todo mundo aqui tem o seu papel e é muito especial para ajudar na cura da nossa mãe Terra, que é o planeta, né, que está vivendo isso tudo aí que a gente precisa se mexer. Então, é abrir os olhos, Cristiane, e fazer acontecer. É a nossa casa, né? Se a casa está pegando fogo, você não pode ficar esperando a solução. Então, depois dessa inspiração, quem quer fazer alguma coisa sobre isso? Levanta a mão. Gente, todo mundo tem que levantar a mão. Desculpa, não tem... Então, olha só. A gente não só está... Os últimos 30 segundos para vocês. Aqui fora, e acho que aqui também, então, pessoas podem se levantar, por favor. As pessoas de Coletinho Verde são da amazoniadepé.org.br. Eles estão juntando assinaturas físicas para salvar 57 milhões de hectares no Amazonas, para poderem ser preservadas e mantidas. E eles precisam de 1,5 milhão de assinaturas. Então, vocês agora buscam eles, começam a assinar, vão lá fora, tem um stand, e olha só, não só isso, você pode entrar no site e imprimir uma dessas folhinhas na sua família, na sua comunidade, na sua escola, no seu condomínio, onde for, vocês têm uma coisa que vocês podem ajudar a fazer política pública, sim. Essa coisa que a gente acha que está lá em Brasília, longe, não. A gente tem voz, a gente tem voto e a gente tem que fazer isso acontecer. Então, uma coisa muito concreta, com a inspiração dessas grandes colegas lutadoras da causa. Vamos todos também fazer a nossa parte de formiguinha e vamos ajudar com isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, Bel, obrigada, Ingrid. Tenham um bom dia. Vamos lá?